Continuando no nosso sistema de matrículas, imagina uma situação onde um estudante ele clica mais de uma vez no botão de solicitação de matrícula, ou que o navegador ele repita automaticamente uma requisição após uma falha de rede. A pergunta é: o sistema ele pode acabar criando múltiplos registros duplicados? Ele não deveria, pelo menos. A mesma solicitação lógica, ela precisa produzir um efeito único no sistema de matrículas. Esse conceito ele é chamado de idempotência. O serviço pode utilizar, por exemplo, para alcançar a idempotência, um identificador único da solicitação, uma restrição que impeça matrículas duplicadas, verificação de estado, aquela matrícula está naquele momento pendente ou já está efetivada, por exemplo, um controle transacional. O sistema ele deve impedir situações como, por exemplo, duas matrículas do mesmo estudante na mesma turma, dois cancelamentos gerando estados inconsistentes no sistema, duas autorizações excepcionais para a mesma solicitação. Né? Não posso ter dois registros de autorização para uma mesma solicitação. Eu não posso também ter múltiplos comprovantes contraditórios. Por exemplo, eu tenho um comprovante que o aluno está matriculado, outro que ele está com a matrícula pendente, outro que ele está desligado. Eu não posso ter, no mesmo momento, dois tipos de situações simultâneas. Tá? E isso é a idempotência. Além disso, existe também uma coisa bastante interessante, que é o conceito de simplicidade com proteção. As regras acadêmicas elas podem acabar sendo complexas. Nós temos, por exemplo, pré-requisitos, correquisitos, conflitos de horário, limite de carga, vagas, períodos, prioridades, lista de espera, exceções, regras específicas de componentes, restrições curriculares e outras regras também podem acabar surgindo. Só que essa complexidade ela não pode ser totalmente eliminada. Agora, o que pode acontecer é que a arquitetura evite espalhar a mesma regra por vários lugares. Imagina que a validação do requisito, né, ela exista na hora de solicitar, por exemplo, no navegador, existir uma API, existir um módulo administrativo, uma rotina noturna, por exemplo, que faz algum tipo de relatório, ou uma planilha importada. Essas versões elas podem divergir se tiver a mesma implementação dessas regras em vários pontos diferentes do sistema. Uma decisão mais interessante é concentrar a regra em um componente ou no módulo que seja claramente responsável pela validação acadêmica. Então, todos esses outros pontos, eles podem consultar aquele ponto único que tem as regras unificadas e essa parte do sistema que precisa, obviamente, ser confiável e protegida, ela vai trazer um retorno único. Então, assim nós conseguimos reduzir a duplicação, a ocorrência de inconsistências. Daqui a pouco pode haver uma falha de sincronia entre esses componentes e nós teremos estados inconsistentes. Então, se nós tivermos isso centralizado, podemos reduzir essa possibilidade. Também vai reduzir a dificuldade de testar o sistema e também de uma dessas interfaces acabar ignorando a regra. E imagina que via interface no aplicativo móvel você não consegue se matricular numa disciplina porque tem um pré-requisito, mas se você fizer via navegador Chrome, dá certo porque lá a regra não foi aplicada. Então isso não pode acontecer. Tá? Existe também um outro conceito que é interessante, que é design aberto e regras conhecidas. A segurança do sistema ela não deve depender de obscuridade. Esse esquema de segurança ele não deve se calcar, não deve se basear em técnicas ultra secretas de segurança. Os estudantes, por exemplo, eles podem conhecer os pré-requisitos, eles podem conhecer os períodos em que a matrícula vai abrir, vai fechar, as regras da matrícula, ele vai saber quando pode, quando não pode se matricular. A arquitetura geral, ele pode conhecer também. Os formatos públicos da API podem estar de conhecimento do estudante. O sistema ainda ele deve permanecer protegido. Tá? Ele vai ser protegido e não porque ele está escondendo o seu funcionamento, e sim porque ele usa muitas vezes padrões que já são bem conhecidos e consolidados. Agora, o que tem que permanecer secreto são senhas, chaves, tokens, credenciais técnicas, segredos de integração, né? Chaves para você conseguir integrar um sistema no outro. Então, esse tipo de coisa sim. Tá? Uma regra escondida no JavaScript, por exemplo, no front-end, não é uma proteção. Tá? Uma verificação de um
de uma função obscura ali no JavaScript não é nenhum tipo de proteção, tá? Não dá para considerar que isso faz algum tipo de diferença na segurança. Assim como o endpoint desconhecido também não é necessariamente seguro, tá? Não é porque ele está escondido que ele é seguro. A proteção deve depender de autenticação, de autorização, validação e integridade, não da esperança que ninguém descubra determinada rota. Não é eu colocar lá um barra 123 secreto, né, que ninguém nunca vai acessar aquilo lá. Não é assim que funciona. Tem ferramenta automatizada que acaba descobrindo isso tudo. Então, o recomendado, na verdade, é que você use, né, deixe exposto quando for necessário expor, mas de maneira segura, que você tem esses mecanismos para validar. Tá? Outra coisa importante, que é um princípio legal, é você pensar em segregação e contenção. Por exemplo, se o portal do estudante for comprometido, o atacante não deveria obter automaticamente acesso ao painel administrativo, uma alteração direta no banco de dados, as credenciais do serviço histórico, poder modificar permissões, acesso a logs de auditoria. Tudo isso não deveria ser obtido automaticamente se ele comprometeu, por exemplo, um portal do estudante. Por quê? Porque é esperado que nós tenhamos a segregação e a contenção. Né? Se está segregado, esses ambientes estão isolados e os dados eles são contidos. Tá? Então é por isso que nós podemos separar a interface pública da administrativa, as contas de banco de dados, as redes, nós podemos ter sub-redes diferentes, podemos ter serviços credenciais, ambientes separados também, e funções de leituras e função de escrita. Eventualmente, um perfil de usuário pode apenas ler um dado de algum lugar, enquanto outros perfis com outros papéis e permissões podem acabar fazendo modificações. Tá? O portal de consulta de ofertas, por exemplo, ele pode utilizar o acesso somente leitura para uma visão limitada. Estou apenas consultando acesso ou consultando a grade de horários, eu não tenho porquê, através daquela visualização, que eventualmente nem precisa de login, pode estar público no site da instituição, não tem porquê, através daquele e-mail, eu fazer alguma alteração nos horários, se ela serve somente para consulta. Tá? O serviço de matrícula, por exemplo, ele pode permitir apenas a permissão, ele pode possuir apenas a permissão para inserir ou cancelar matrículas, mas não para alterar horários também, mesmo que ele tenha, né, a necessidade de um usuário estar logado e que ele tenha capacidade de fazer uma inserção de uma informação, que é, por exemplo, inserir uma nova matrícula em uma turma, ele não deveria alterar os horários que estão ofertados. Tá? Então, essa separação delimitada do que cada um dos componentes e papéis, ou usuários responsáveis por esses papéis que usam esses componentes, podem fazer, acaba limitando o raio de impacto de uma invasão. Tá? Há uma coisa chamada movimentos laterais, que é quando o atacante ele consegue acesso a um componente e ele faz esses lateral movements, né, ou movimentos laterais, que é conseguir sair daquela parte invadida e conseguir afetar outras partes do sistema por meio da mesma invasão, do mesmo princípio de invasão. Se nós temos esse raio delimitado, ou seja, nós temos essa separação e contenção, essa segregação e contenção, nós temos automaticamente uma barreira que impede que esse atacante saia fazendo esses movimentos laterais e consiga maximizar o seu dano, certo? Além disso, nós temos que pensar também em dar uma ênfase principal no painel administrativo. Né? Pensando aqui no nosso sistema, no nosso contexto de matrículas acadêmicas, o painel administrativo ele é o sistema, ou a parte do sistema que possui o risco elevado, porque ele permite operações com impacto institucional. É bem provável que no sistema de vocês também haja um componente que mereça uma atenção maior. Tá? No meu caso, né, que eu escolhi aqui o sistema de matrículas, eu posso projetar, né, esse componente com controles mais fortes. Por exemplo, aplicar uma rota administrativa separada, uma autenticação institucional, né, ao invés de eu cadastrar um usuário e senha, eu pego lá a senha padrão do GUI, né, do caso do Unipampa, ou da Google, se eu estivesse falando do Codefólio. Eu posso obrigar a pessoa que é admin do sistema a usar a autenticação de múltiplos fatores. Eu faculto o aluno a usar ou não ali a sua digital, o seu reconhecimento facial, mas se for um admin, eu obrigo ele a fazer aquilo. Não tem jeito, só vai acessar o painel de administração, o painel administrativo ali, por exemplo, se você conseguir fazer a autenticação de 2 fatores. Tá? As sessões podem ser mais curtas, eu posso fazer expirar a cada 5 minutos, por exemplo, ele tem que fazer um novo login. Vai ser um pouquinho mais chato? Vai, mas eu vou estar protegendo as ações críticas. Se ele precisar fazer alguma alteração mais significativa, como, por exemplo, excluir uma oferta ou aumentar o número de vagas, eu posso pedir uma confirmação também, uma segunda autenticação, né, ou um segundo fator de autenticação para liberar aquela ação mais crítica. Eu posso também fazer
a restrição por dispositivo ou rede, quando apropriado. Eu posso dizer que somente na rede da Unipampa as pessoas vão poder acessar o painel administrativo. Somente se tiver no dispositivo cadastrado. O Silvio usa um tablet, então eu vou cadastrar o tablet do Silvio. E é somente daquele tablet cadastrado, autorizado, que ele vai acessar o sistema. Tá? Esse tipo de coisa é possível e você pode pensar isso na hora de projetar a arquitetura do seu software, certo? Eu posso também incluir registros mais detalhados para esses casos, alertas para operações anormais, proibição de contas compartilhadas, tá? Por exemplo, quais são no meu sistema, né? E isso eu espero que vocês façam para o sistema de vocês no entregável. Quais são os exemplos onde você pode precisar de uma proteção reforçada? No meu caso, né, no meu sistema, seria, por exemplo, no aumento de vagas, quando eu vou reabrir um período que já venceu de matrículas, por exemplo, ou quando eu vou tentar matricular um estudante fora do prazo, quando eu quero ignorar um pré-requisito, quando eu quero alterar a posição na fila de espera, passar um estudante mais acima ou mais abaixo, ou cancelar a matrícula de um terceiro, né? Eu estou logado com um estudante e quero cancelar de outro estudante. Esse tipo de coisa são coisas que não devem ser permitidas e que eu devo reforçar a minha proteção. Eu só sei disso porque eu tive uma modelagem de ameaças lá atrás. Então eu sei que para o meu cliente, meu usuário final, né, não necessariamente o usuário final que vai estar usando o sistema como sendo o estudante, mas o dono do sistema, né, o stakeholder, a parte interessada, o principal, nós temos aí então essa entrevista que ele acaba revelando suas preocupações e eu já medi riscos nessas alturas do campeonato, né? Eu já sei o que tem um dano maior no sistema, qual que é o impacto, né, maior, é mais prejudicial, né? E eu consigo também medir probabilidades. Já que eu fiz tudo isso, eu já sei que esse tipo de coisa que eu estou falando, como por exemplo aumentar vagas, reabrir período de matrícula, matricular estudante fora do prazo, esse tipo de coisa, eu sei que isso é grave para o meu sistema, tá? Então, o sistema também ele deve estar preparado para fazer uma gestão segura, né, dos segredos, né, a senha do banco de dados, a credencial ou assinatura de tokens que são usadas para acessos especiais no sistema, a credencial do serviço de identidade, né, a chave de integração com o histórico, certificados, tokens de devido notificação, tudo isso o sistema pode utilizar. E esses segredos, eles não podem estar diretamente no código, por exemplo, não pode estar em repositórios, eu não posso jogar isso para o Git, eu não posso deixar isso no documento, essas informações não pode estar visíveis de forma acessível em documentos, por exemplo, e não pode estar nem em arquivo público de configuração, não pode estar em mensagens, isso não pode ser enviado, não pode ficar nos logs, então quando eu registro um log eu não posso registrar nenhuma informação que seja confidencial também, tá? E a arquitetura ela precisa definir, bom, já que não pode estar nesses lugares, aonde vai estar? Onde vai ser armazenada essa informação crítica? Quais componentes que vão ter acesso, vão poder ler essas informações onde tem segredos? Como eles são rotacionados? Né? Quanto tempo dura aquela senha? Ela vai ser para sempre ou ela vai durar semanalmente? Vai ser diária? Qual é a duração? Quando que vai refrescar, né? Que vai ser atualizado? E como é que eu consigo revogar caso alguma daquelas credenciais acabe vazando? Eu consigo revogar? O meu sistema deveria permitir. Como serão separados os acessos também do meu sistema entre a fase de desenvolvimento, onde eu faço testes rápidos ali, né? A fase de testes, onde eu vou ter eventualmente um usuário ou alguns usuários específicos para fazer teste, e também o ambiente de produção. Né? Faz sentido eu fazer teste em produção? Não faz. Faz sentido eu ter o mesmo ambiente para desenvolvimento e para produção? Também não faz. O próprio Codefólio, né, o pessoal aqui quando vai fazer alguma feature nova, ele sempre testa em homologação, ou seja, numa cópia do sistema, num outro codefólio que está com as mesmas funcionalidades, mas que está rodando somente nas máquinas dos desenvolvedores e não é a versão pública ainda. Tá? Então, se der alguma coisa errada, não vai refletir esse erro para vocês que estão usando o codefólio. O mesmo deve ser feito no sistema de vocês, no meu caso aqui no sistema acadêmico de matrículas. Tá? Então, o ambiente de desenvolvimento ele nunca deve utilizar automaticamente as mesmas credenciais, por exemplo, do ambiente de produção, para evitar vazamentos. Tá? Então, nós temos também que pensar em como proteger os dados que são importantes para o sistema de vocês. No meu caso, o que pode ser importante? O vínculo institucional, as disciplinas cursadas, o desempenho, as reprovações, trancamentos, situação curricular, dados pessoais, decisões administrativas, eventualmente alguma justificativa que foi usada para cancelar alguma matrícula, isso tudo não deve estar sendo exposto. Então, isso deve ser protegido para evitar, né, que informações sejam vazadas. A arquitetura, então, pessoal, ela precisa mapear onde esses dados vão estar armazenados, onde eles vão circular, né? Qual componente que envia para qual componente, quem pode acessar, quais usuários que podem consultar esses dados,
por quanto tempo eles permanecem disponíveis, se vai estar para sempre ou se ele tem um tempo para ser automaticamente destruído essa informação, quais dados aparecem em logs, tem coisas que não podem aparecer em log, né? Eu não posso colocar, por exemplo, o CPF, informações sensíveis de usuários em log. Deu um erro na hora que ele estava salvando a justificativa dele. Por que aquela justificativa ela precisa ser armazenada no log? Será que faz sentido? Será que se eu armazenar no log eu não vou estar com a possibilidade de expor esse dado, essa justificativa do momento do trancamento da matrícula, por exemplo, que pode ser algo sensível para a pessoa? Então, às vezes, o sistema ele pode acabar vazando informações sensíveis na hora de fazer um log, tá? Então, isso tem que ser pensado, tá? Então, eu tenho que pensar nos dados não só na maneira como que eles são armazenados, mas em situações diferentes. Eu tenho que proteger o dado em repouso e o dado em trânsito. O dado em trânsito é quando ele está sendo trafegado, quando ele está envolvido numa comunicação entre, por exemplo, o navegador, né, o Google Chrome da vida, ou o Firefox, ou qualquer outro navegador, e o portal. Então, naquele momento que algo aparece no navegador, ele teve que fazer, né, uma transmissão do portal do estudante lá até o meu navegador. Então, nesse momento, o dado estava em trânsito. Agora, do portal, para ele chegar no portal, né, ele também teve que sair provavelmente de uma API, né? E para chegar da API até o portal, ele estava em trânsito, eu tenho que proteger também. Ou seja, como é que eu protejo o dado em trânsito? Usando criptografia, usando autenticação, né? E depois, a partir da autenticação, eu consigo usar chaves simétricas ou assimétricas para fazer com que a informação ela esteja protegida enquanto ela trafega. Então, entre o sistema de matrícula e o histórico, preciso de cuidar do dado enquanto ele está em trânsito. Entre o sistema de autenticação institucional, eu preciso também ter o cuidado, né, com o dado que está em trânsito. E o mesmo também serve para componentes internos. Quando duas partes do meu sistema que estão em lugares separados vão enviar de um lado para outro, né, uma informação, eu preciso ter esse dado. Mas não é só usar criptografia na hora de transmitir. Eu tenho que pensar também não só no dado em trânsito, mas também no dado em repouso. O que é um dado em repouso? É quando o dado está, por exemplo, no meu banco de dados. Mas não é só no meu banco de dados. Ou seja, no banco de dados eu tenho que cuidar, se for um dado sensível que eu também quero proteger, eu posso criptografar ele, que eu posso proteger com criptografia, né? Mas não é só no banco de dados que eu posso e preciso ter esse cuidado. Eu também tenho que me preocupar com os backups. Não adianta eu ter meu banco de dados cifrado e fazer um backup do dado em texto plano, por exemplo. Meu backup pode acabar expondo todas as informações que eu tenho, né? O que é um backup? É uma cópia de segurança, mas se essa cópia de segurança que está lá especialmente para evitar a perda de dados, por exemplo, ela for armazenada num lugar inseguro, eu posso estar usando o backup como elo mais fraco, como vulnerabilidade para expor todas as informações que eu tenho no meu sistema. O mesmo serve para relatórios. Não adianta eu ter uma senha no meu banco de dados, ter backups protegidos, mas eu tenho uma série de relatórios que eu posso emitir e deixar em qualquer lugar, né? E aqueles relatórios terem as informações sensíveis. Arquivos exportados, né? Gerou um CSV, gerou um JSON, gerou alguma forma de tirar a informação do sistema e exportar através de uma funcionalidade. Eu tenho que ver como que eu protejo esse JSON, esse CSV ou esse arquivo que está carregando os dados sensíveis. Tem que pensar também em cache, quando fica na memória cache, quando eu tenho alguma réplica, alguma cópia, quando eu tenho até mesmo ambiente de testes. Imagina se eu estou lá com o meu ambiente de teste e eu quero fazer teste de segurança e, por gosto, eu acabo deixando ele mais inseguro, justamente para validar vulnerabilidades, etc. Só que no meu ambiente de teste eu tenho uma cópia de uma base em produção. O que adianta eu ter um cuidado enorme com a base em produção se na máquina do desenvolvedor, que está sem firewall, por exemplo, sem antivírus e sem nenhum outro sistema de segurança, eu tenho os mesmos dados, tenho uma cópia do sistema real. Percebe como isso pode ser prejudicial? Muitas pessoas acabam não se preocupando. Porque é uma cópia, não vai ter problema, não vai interferir no sistema real, mas aquela cópia ela tem dados muitas vezes confidenciais, sensíveis, né? Então isso pode acontecer. Por exemplo, um sistema de delivery pode ter uma cópia onde está lá todos os cupons de desconto ou todos os endereços dos usuários reais, né? Mesmo que seja para teste, você tem que tomar esse cuidado, né? Então o ideal seria não ter essa mesma base e seria melhor então optar por uma base com dados fake, né? Dados falsos, dados simulados, tá? Então, assim, a criptografia ela deve sim fazer parte da solução, mas também ela não substitui um controle de acesso, uma minimização, um monitoramento, certo? Então, pessoal, esses são alguns cuidados que vocês têm que ter também na hora de você pensar no sistema de vocês. Eu dei aqui vários exemplos com o meu sistema de matrículas e espero ver quais são os cuidados que vocês vão tomar em relação a esse assunto da aula de hoje, deste vídeo.
no sistema de vocês.